Você não é a expectativa do outro, mas certamente, né, nas relações humanas sempre haverá expectativa. Contar aqui num primeiro caso que eu atendi quando estava ainda no estágio. Um pai casado, a mãe, era um casal mais maduro, já passava acho que dos seus 40 anos, tiveram um filho e este filho nasceu com um diagnóstico de questões, né, no desenvolvimento neuromotor, né? E este pai, então, com o tempo, é claro que não foi associado à questão do filho, mas este pai começou a adoecer, que era uma pessoa que trabalhava, tinha uma vida diária, né, cotidiana, tranquila. Ele passou a adoecer, entrou em depressão e então veio para a clínica. E aí, com o tempo, a gente foi avaliando, eu com supervisão, estagiária, e era no final do estágio. É claro que a gente não vai falar de luto por filho vivo, né? Mas hoje, com 30 anos de trabalho, de experiência, a gente identifica algumas questões desta natureza. É o luto por filho, por parente, que está ali, está próximo, mas que muitas vezes, pela expectativa daquela relação não concluída do jeito imaginado, né? A espera pelo aquele filho levou a um desgaste emocional, físico. Né? Depois, mais tarde, por que eu estou contando isto? Porque mais tarde eu identifiquei outra situação. Um filho que nasceu com uma deficiência congênita, física, interna e externa. Né? E este filho, quando eu conheci a família, não era terapeuta das pessoas, era uma pessoa que morava na região. E esta mãe, acho que conversei com ela umas 2 vezes, e dessas 2 vezes ela identificou assim, né, que tinha um filho, um único filho, e que este filho, desde que nasceu, estava para que não duraria muito, né, não estaria muito tempo por aqui. Este filho já estava com uns 35 anos de idade. E depois de um tempo passando na frente da casa da pessoa, eu observei no jardim um, uma espécie, né, de um túmulo. E aí, depois de um tempo, eu disse, não, deve ser imaginação, né? Aí chamei outra pessoa e perguntei, né? Eu digo, o que você acha daquela forma ali, daquele canteiro ali? A pessoa disse, é um túmulo. E aí, mais uma vez, né, constatando esta questão, né, a questão do luto pelo filho vivo, não pelo filho vivo exatamente, né? O luto na expectativa que teve, não é pelo filho exatamente. É o luto em si, que acaba sendo cristalizado, muitas vezes na mãe ou no pai. Então eu só estou falando isso porque eu identifico algumas questões dessa natureza em algumas famílias que esperam, né, dos seus filhos algo que eles não possam, que eles não podem lhes dar. E essa consciência, né, muitas vezes ela tem que surgir, né, até para que haja cura neste luto, né. Recentemente eu soube, né, que este rapaz dos 35 anos, de fato ele nos deixou, né. Então, da família primeira, né, do estágio, eu não soube mais, porque a gente desliga, né, da clínica na época de estágio e depois não tem mais conhecimento do andamento, né, da terapêutica continuada. Então, assim, e assisto muitas famílias
difíceis de lidar muitas vezes com seu ente, muitas vezes muito em função da própria expectativa da pessoa, que às vezes não modifica aquele luto e tende a uma relação muitas vezes não muito boa com aquele ente, com aquele parente, com aquele filho, com aquela pessoa com quem há essa expectativa. Tenho visto algumas situações dessa natureza.